porque de fato ter metas é muito importante para que isso aconteça. Só que as pessoas costumam fazer isso de um jeito que atrapalha, de um jeito errado, estabelecendo metas, por exemplo, de peso quando está buscando emagrecimento, de peso para perder, de quilos para perder. Ah, essa semana eu quero perder tantos quilos, nesse mês eu quero perder tantos quilos, até março, abril, maio eu quero perder tantos quilos. E isso pode atrapalhar muito, ao invés de ajudar o seu emagrecimento de acontecer. Quando a gente fala em emagrecimento, quando a gente fala em metas nesse processo, não deve envolver perda de peso, não devem ser metas de números. Por quê? Quantas vezes você já tentou emagrecer assim? Quantas vezes você já tentou estipular metas para perder em uma semana e acabou se frustrando porque não alcançou a tal da meta de peso? E por causa disso acabou desistindo de continuar tentando. Ou até mesmo você estipulou uma meta, sei lá eu, de 2 quilos e aí emagreceu 1,2 kg e isso decepcionou você e aí você não quis mais continuar fazendo o que vinha fazendo porque não chegou naquela meta que você tinha estipulado. E embora tivesse conseguido um super resultado, acabou desistindo. Desistiu porque não conseguiu chegar nelas. Com essas metas, a gente imagina muitas vezes, em muitas situações, um resultado que nem é real, que nem é possível, que nem é alcançável na nossa realidade, na nossa vida. A gente imagina, a gente sonha com uma meta de peso que a gente gostaria de eliminar, mas a gente nem tem noção se isso é realista, se isso é viável, se isso é possível dentro da nossa realidade. Então, quando a gente estabelece meta de peso para perder no processo de emagrecimento, a gente está trabalhando para aumentar a nossa ansiedade ao comer. E isso vai levar você na direção contrária do emagrecimento. Isso vai fazer você se afastar cada vez mais do seu resultado, porque é quase impossível prever o peso que a pessoa vai perder em uma semana ou em um dia, ou em 15 dias, por quê? Porque o ser humano não é um cálculo, o ser humano não é um número. E quando a gente olha para isso, a gente está colocando nas mãos do exato do número o nosso potencial de continuar ou não. Ah, mas não dá para fazer um cálculo para estimar mais ou menos o peso? Claro que dá para estimar, mas quando a gente está ali no dia a dia, na rotina, tendo que fazer um monte de coisas, quem disse que a gente vai conseguir fazer o que tinha que fazer conforme o cálculo falou que tinha que ser feito? Quem disse também que o nosso organismo vai responder do jeito que o cálculo pensou que ia responder? Não vai, porque o nosso metabolismo, o nosso organismo, ele responde aos estímulos externos a partir de toda a nossa história de vida, a partir de tudo que a gente já tentou fazer no emagrecimento, por exemplo. Então, se você é uma pessoa que já tomou medicamento ao longo da vida, se você é uma pessoa que já tentou dietas restritivas, jejum, aquelas loucuras todas para emagrecer, provavelmente o seu organismo responde de outra forma. E quando a gente faz um cálculo, a gente imagina um cenário ideal, mas nem sempre o nosso organismo vai responder aquilo do jeito que a gente imagina que seja. Então, metas de peso vão gerar mais ansiedade no processo, e isso vai se refletir na forma como a gente vai comer. Isso é muito ruim para o nosso emagrecimento, isso é muito ruim para o controle da nossa ansiedade ao comer. Então não tem como exatamente saber quantos quilos a gente vai poder eliminar em 7 dias, em 15 dias, em 20 dias. Dá para ter uma ideia, mas não dá para estimar exatamente. Porque, como eu disse para vocês, até dá para estimar, mas isso é muito relativo. Depende muito da individualidade de cada um. E se a gente faz isso, se a gente estipula uma meta de peso para eliminar em tanto tempo, em X dias, em 7 dias, e a gente acaba ficando na ansiedade para saber se chegou ou se não chegou naquela meta, a gente acaba se perdendo no meio desse caminho, acaba se perdendo nesse processo. E quando a gente não chega naquela meta que a gente estabeleceu para aqueles dias específicos, a gente vai se sentir desanimada, vai se sentir ainda mais ansiosa para comer e acaba desistindo. Mas não tinha como saber exatamente se a gente ia chegar naquela meta que a gente estabeleceu. Porque o nosso organismo responde de um jeito muito particular, não tem como saber. Então eu não acredito
que o que a gente deva fazer para ter resultados de verdade sejam esse tipo de metas, sejam metas de peso. Eu já vi gente, por exemplo, que em uma semana eliminou 700 gramas, já vi gente que em uma semana eliminou 1,5 kg, já vi gente que em um mês inteiro eliminou meio quilo, já vi gente que em um mês inteiro eliminou 4, 5. Então é muito particular, é muito individual. Principalmente, nunca se baseiem no que a amiga eliminou em uma semana ou no que a amiga eliminou em 15 dias, porque o organismo dela é o dela, o seu é o seu. E às vezes essa amiga ela nem estava trabalhando com metas de quilos, ela estava trabalhando de outra forma. Então, por favor, gente, a gente precisa olhar para nós, para os nossos potenciais e para as nossas dificuldades, porque é a partir delas que no dia a dia a coisa vai acontecer. E quando a gente estabelece metas de peso, metas de número, muitas vezes a gente não está olhando para isso, a gente está olhando só lá para o resultado final. Mas para chegar lá existe toda uma etapa, todo um passo a passo que a gente precisa seguir. Então, não dá para a gente ter metas de peso quando a gente fala em emagrecimento para a vida, em emagrecimento que diminui a ansiedade e faz você emagrecer o quanto você quiser. As metas, elas precisam ser diferentes.